Áudio 21, capítulo 19, lição de liderança 3, a importância da integridade, o teste da trincheira. O coronel pediu desculpas pelo atraso de alguns minutos para a entrevista. Estava cuidando de um incidente, como classificou o motivo. Figura importante, um fuzileiro naval, comanda o figurino. A postura tão ereta quanto um pilar, ombros largos, cintura fina. O uniforme bem passado e usado com orgulho. A cabeça erguida, exalando confiança. Como oficial encarregado da Marine Corps, ou OCS, em Quantico, Virgínia, levava sua responsabilidade muito a sério. Embora seja tecnicamente uma escola destinada a treinar oficiais, a OCS, segundo os fuzileiros navais, parece mais com um processo de seleção de oficiais. É difícil ser expulso do campo de treinamento básico de fuzileiros navais, mas se alguém não atende aos padrões para ser um líder dos fuzileiros na OCS, não vai se tornar um oficial. O simples fato de querer ser líder, de estar disposto a se esforçar muito, não basta. Diferentemente do setor privado, no qual a habilidade no que se faz costuma ser recompensada com um cargo de liderança, no corpo de fuzileiros a liderança é também uma questão de caráter e não apenas de força, inteligência ou realização. Nesse dia em particular, tinha acontecido alguma coisa com um dos candidatos a oficial que chamou a atenção do coronel. Na verdade, tinha sido tão sério que estavam pensando em expulsar o candidato. Com a curiosidade fervilhando, perguntei o que o candidato poderia ter feito para chegar a ameaçar sua carreira como oficial do Corpo dos Fuzileiros Navais. Devia ser algo muito sério. Eu me perguntava que crime ele poderia ter cometido. Ele dormiu em seu turno de vigia, disse o coronel. Só isso? Indaguei. Vocês são mais severos do que eu imaginava. O sujeito adormeceu. Não estava em combate, não arriscou a vida de ninguém. Dormiu na floresta da Virgínia. E isso seria o suficiente para encerrar sua carreira? Pensei comigo. Não tem nada a ver com o fato de estar dormindo, disse o coronel. Quando lhe perguntamos, negou. Quando tornamos-lhes a perguntar, ele negou novamente. Só depois que lhe mostramos as provas irrefutáveis é que ele disse: gostaria de assumir a responsabilidade pelos meus atos. O problema, disse o coronel, é que assumir a responsabilidade por nossas ações é algo que fazemos na hora que realizamos e não na hora que somos flagrados. Ele explicou que no corpo dos fuzileiros navais, confiança e integridade são considerados questões de vida ou morte. Se esse possível líder ficasse encarregado de um pelotão de fuzileiros navais e esses fuzileiros não confiassem plenamente na informação dada por seu oficial, questionando sua veracidade, boa ou ruim ou indiferente, então, os fuzileiros poderiam hesitar, questionar as decisões do oficial ou não conseguir agir como equipe. E quando isso acontece, quando não podemos confiar nas pessoas que supostamente seriam responsáveis por nós, o resultado não pode ser bom. No caso dos fuzileiros navais, isso pode significar a morte de alguém. Se dizem aos fuzileiros navais que devem obedecer a seu oficial e eles suspeitam, por algum momento, que o oficial está se esquivando da responsabilidade por suas ações ou que está mentindo simplesmente para acobertar-se ou para parecer melhor, o círculo de segurança se encolhe e toda a estrutura e eficácia do grupo de fuzileiros navais desmorona. Os fuzileiros navais não são bons só porque são fortes e destemidos. Também são bons no que fazem porque confiam uns nos outros e acreditam, sem sombra de dúvida, que o fuzileiro à sua esquerda e o fuzileiro à sua direita, independente do posto que ocupam, farão o que tiver que ser feito. Esse é o motivo que os fuzileiros navais são tão eficientes como grupo. O mesmo se aplica a qualquer organização, mesmo aquelas as quais as decisões não envolvem vida ou morte. Quando desconfiamos que o líder de uma companhia está dizendo alguma coisa
para que ele ou a empresa pareça melhor do que realmente está, ou para evitar a humilhação ou as responsabilidades, perdemos a confiança nele. É uma reação natural. O cérebro interpreta a informação recebida com nossa sobrevivência em mente. Se desconfiamos que nossos líderes estão distorcendo a verdade por interesse próprio, nossa mente subconsciente prefere que não tenhamos que entrar numa trincheira com eles. Outro fuzileiro naval adormeceu no mesmo exército na OCS. Ele assumiu a culpa imediatamente e recebeu a punição adequada. Do ponto de vista da liderança, os fuzileiros navais não tiveram problema com ele. Errou e pronto, foi honesto e assumiu imediatamente a responsabilidade por suas ações. A liderança, no entendimento dos fuzileiros navais, não significa estar certo o tempo todo. A liderança não é uma patente exibida no colarinho. É uma responsabilidade que gira quase que inteiramente em torno do caráter. A liderança envolve integridade, honestidade e responsabilidade. Todos os componentes da confiança. A liderança está em dizer não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir para ser um verdadeiro líder, para despertar confiança profunda, lealdade. Comece dizendo a verdade. Como não despertar confiança? A integridade, disse o CEO, é o leito rochoso das nossas fundações. Segundo Merriam, integridade significa firme adesão a um código de valores, especialmente morais ou artísticos. Isso significa que agir com integridade representa, às vezes, um padrão mais elevado do que operar dentro dos limites da lei. Uma palavra que costuma ser empregada como sinônimo é incorruptibilidade. Integridade é mais do que uma palavra escrita na parede juntamente com outros valores da empresa. É a razão pela qual confiamos uns nos outros. O leito rochoso da confiança, para usar as palavras escolhidas pelo CEO. Precisamos saber que a informação que recebemos dos outros, especialmente dos nossos líderes, boa ou má, é verdadeira. Precisamos saber que quando alguém diz alguma coisa, está sendo sincero. Se duvidarmos da sua integridade, não podemos confiar-lhes nossas vidas ou dos nossos entes queridos. Se duvidarmos da integridade de alguém, vamos hesitar antes de entrar em uma trincheira com essa pessoa. A integridade dos membros de nossa comunidade é, segundo entende o nosso cérebro, uma questão de vida ou morte. Como humanos, os animais sociais, estamos programados para avaliar constantemente as informações que as pessoas dão e as ações que elas realizam. É um processo constante e contínuo. Não confiamos em alguém depois do que nos dizem apenas uma coisa, mesmo que seja verdade. A confiança evoluiu à medida que temos evidências suficientes para satisfazer nosso cérebro de que a pessoa ou uma organização é de fato honesta. E por isso, a integridade, para que possa funcionar, tem de ser prática e não apenas um estado mental. A integridade ocorre quando as nossas palavras e ações são consistentes com nossas intenções. Na melhor das hipóteses, a falta de integridade é hipocrisia e, na pior, mentira. O exemplo mais comum de falta de integridade no mundo empresarial é o líder de uma organização que diz aquilo que os outros querem ouvir e não uma verdade. E é por isso que não confiamos nos políticos. Embora possamos nos sentar com uma lista de declarações feitas por um político e concordemos com cada uma delas, a razão pela qual normalmente não confiamos nele é que desconfiamos de que ele não acredita em tudo que disse. Não concordamos nem mesmo com tudo que os nossos amigos íntimos e familiares dizem ou nas coisas em que acreditam. Por isso é razoável deduzir que se um político está perfeitamente alinhado conosco, não está sendo completamente honesto. Os políticos passam um tempo na rua apertando a mão e conhecendo as pessoas enquanto estão em campanha. Mas se realmente se preocupasse conosco, passariam horas apertando a mão e encontrando-nos o ano inteiro, e não apenas dentro do seu programa. Ron Paul, candidato à presidência em 2012,
tinha opiniões que não eram muito populares no Brasil, mas era muito mais confiável do que quase todos os outros candidatos, pois estava disposto a expressar essas opiniões, sabendo muito bem que elas não ajudariam ele a se eleger. Ademais, essas opiniões eram consistentes com o que ele dissera ter no passado. Não concordo com Rompa 1 em vários pontos e não votaria nele, mas provavelmente confiaria mais nele em uma trincheira do que em alguma dessas pessoas em quem voto. Por um único motivo: ele tem integridade. Integridade não significa sermos honestos quando concordamos com o outro. Significa também sermos honestos quando discordamos. Ou mais ainda, quando erramos ou fracassamos. Repito, nossa necessidade de formar relacionamentos confiáveis, segundo o cérebro social, ver as coisas é uma questão de vida ou morte, ou, no caso de vida ocidental moderna, uma questão de nos sentirmos seguros, íntegros e protegidos, e não isolados e vulneráveis. Precisamos que as pessoas admitam que erram e não tentem esconder o fato nem distorcê-lo na tentativa de proteger a sua imagem. Qualquer tentativa de distorção é egoísta e uma motivação egoísta pode causar danos ao grupo caso este corra algum perigo. Essa não é uma ideia complexa. Para um líder, a integridade é particularmente importante. Precisamos confiar que a direção que ele escolheu é, de fato, uma direção boa para todos e não apenas para ele. Como membros de uma tribo que querem sentir que fazem parte do grupo, que merecem sua proteção e apoio, geralmente seguimos nossos líderes cegamente na crença ou esperança de que é interessante fazê-lo. Esse é o trato que fazemos com os nossos líderes. Nós, no grupo, vamos nos esforçar para fazer com que sua visão se torne uma realidade. Eles vão nos oferecer proteção no caminho, o que inclui avaliações e comentários honestos. Precisamos sentir que realmente se importam conosco, como diz aquele CEO. A integridade é o leito rochoso de nossas fundações, disse Michel, CEO, presidente, diretor e presidente do Conselho do Comitê Global de Remuneração e presidente do Conselho dos seus acionistas. Nossa cultura é quem somos. Não apenas em palavras escritas em uma parede da sede central ou pregadas no quadro de avisos das salas de funcionários de uma loja. Elas nos tornam especiais, diferenciando-nos da concorrência e são atraentes para todos, onde quer que formos e quaisquer que sejam as mudanças que precisamos fazer. Temos de manter forte a nossa cultura. Acredito que o lojista que respeita os indivíduos, que coloca os clientes em primeiro lugar, que almeja a excelência, que é confiável, vai conquistar o futuro. Admiro líderes que acreditam no valor da cultura. Respeito líderes que põem as pessoas na frente. E tenho uma profunda lealdade por aqueles que acreditam que a integridade é o leito rochoso de uma organização. Essas crenças são sinais de uma cultura muito forte, na qual as pessoas têm um compromisso com as demais e com a organização. Uma atitude que põe as pessoas na frente e a dedicação à integridade estão em cerne com a cultura do Corpo de Fuzileiros Navais nos Estados Unidos e move as decisões de Barry, mesmo que eles não alardem o fato na imprensa. Sendo assim, como devemos nos sentir quando o Duque diz, na mesma reunião de acionistas, na qual falou sobre integridade, que sua prioridade número 1 é o crescimento? Pensei que fossem os clientes. Isso significa que a cultura, definida como o agregado de valores e crenças comuns de um grupo de pessoas, é apenas uma lista de coisas escritas na parede? Segundo o relatório da Walmart, os acionistas em 2011, Duque recebeu 18 milhões naquele ano. O que o relatório não revela é que a companhia mudou a forma de calcular os bônus de Duque. Durante muitos anos, os bônus do CEO se baseavam nas vendas da mesma loja, mas a diretoria, comandada por Duque, mudou o critério para vendas gerais, uma meta mais fácil de atingir.
Acontece que as vendas da mesma loja tinham diminuído nos 2 anos anteriores, o que prejudicaria a remuneração de Duke. Com a mudança na regra, sua análise de desempenho poderia se valer pela receita geral, um número fortemente influenciado pela Walmart Internacional. Jack, funcionária da Walmart em Wisconsin, assim como Duke, recebeu um bônus anual baseado no desempenho da empresa. Em 2007, seu bônus, calculado sobre as vendas da mesma loja, foi superior a $1.100, mas, diferentemente de Duke, a estrutura de bônus não mudou. E por isso, no ano em que Duke recebeu 18 milhões, a senhorita Goebel recebeu $41,18. As regras não foram mudadas para beneficiar todos os membros da companhia, só o sujeito lá do alto. Apesar de as prioridades de Mike Duke e a diretoria expressam para um grupo aparentemente serem diferentes daquelas que expressam para outro grupo, e embora pareçam agir de maneira completamente oposta à definição de integridade, a culpa não é totalmente deles. O problema é que eles só tomam conhecimento do impacto das suas decisões sobre os outros lendo números em planilhas. Esse é um dos efeitos naturais da abundância destrutiva. Se operam nessa escala, como se pode esperar que amplie o círculo de segurança para além deles mesmos e de outros executivos sêniores, as pessoas que eles conhecem realmente? Quando os nossos líderes operam sobre condições de abstração, naturalmente vão trabalhar para priorizar seus próprios interesses e não dos demais. Os círculos internos ganham precedência sobre os círculos de seguranças mais amplos. Não apenas isso, estabelece um exemplo para o resto da companhia. Quando os líderes tomam medidas para proteger seus próprios interesses, especialmente quando essas medidas são tomadas a custos de outros, estão enviando uma mensagem para todos, mostrando que podem fazer a mesma coisa. E é isso que Duke pode e deve ser responsabilizado pelas decisões que obrigam a questionar a sua integridade. Os líderes de empresa estabelecem o tom e a direção para as pessoas. Hipócritas, mentirosos e egoístas criam culturas repletas de hipócritas, mentirosos e egoístas. Os líderes de empresas que dizem a verdade, por sua vez, criam uma cultura de pessoas que dizem a verdade. Não é preciso ser um físico nuclear. Seguimos o líder. Entre 2005 e 2009, o gerente-geral da subsidiária argentina de Ralph Lauren e alguns dos seus colaboradores pagaram propinas regulares para funcionários do governo em troca do desembaraço rápido de mercadorias e da responsabilidade de se esquivarem da legislação aduaneira. Os colaboradores entregavam as propinas através de um funcionário da alfândega e chegavam a emitir faturas falsas para acobertar suas ações. Criaram rúbricas falsas para disfarçar pagamentos, descrevendo como despesas de frete e entrega, impostos e outras. Durante mais de 4 anos, os colaboradores da companhia na Argentina dobraram os funcionários da alfândega como presentes, inclusive dinheiro, joias, vestidos caros e até bolsa, que é vendida por $10.000. Ao saberem que a violação de várias leis que controlavam o comércio internacional, os líderes de Ralph Lauren fizeram soar o alarme. Poderiam ter tentado acobertar o caso ou, no mínimo, contratado uma agência de relações públicas caríssima para apresentar uma versão cuidadosamente elaborada do caso, tentando isentar a empresa das possíveis consequências. Em vez disso, dias após a descobrirem as propinas, os executivos de Ralph Lauren entraram em contato com as autoridades norte-americanas para explicar o que tinham descoberto e para oferecer ajuda na investigação federal sobre as suas próprias atividades comerciais. Criar confiança não exige nada além de falar a verdade. Quando os executivos da matriz souberam do caso, as propinas já tinham chegado a quase $600.000. No final, a Ralph Lauren
foi forçada a pagar multas e taxas de $882 mil ao Departamento da Justiça e 732 mil às secretarias da comissão, mas valeu a pena. Como fuzileiro naval, que assumiu a responsabilidade por ter dormido e aceitou sua punição, a Ralph Lauren mostrou que era digna de confiança. E tudo que os seus líderes tiveram de fazer foi dizer a verdade. As penalidades podem ter custado à empresa $1,6 milhões, mas se não tivessem sido honestos, poderiam custar a reputação e a confiança adquirida por todos que trabalham na empresa. O lucro não justificaria a violação de sua integridade. Criar confiança não exige nada além de falar a verdade, só isso. Não é uma forma complicada. Por algum motivo, muitas pessoas e líderes de organização deixam de falar a verdade ou preferem inventar uma história para darem a impressão que não fizeram nada de errado. Mas nosso cérebro primitivo, que avalia tudo em termos de sobrevivência, percebe a verdade. E por isso que normalmente não confiamos em políticos ou em grandes corporações. Não tem nada a ver com os políticos ou com grandes empresas em si, mas com a maneira como os políticos e líderes de corporações preferem falar conosco. Cada um de nós deveria olhar para os seus gestores ou líderes das companhias em que trabalhamos e perguntar: será que eu gostaria de estar em uma trincheira com você? E os gestores ou líderes das companhias que dependem do nosso trabalho árduo deveriam, por sua vez, perguntar a si mesmo: que força tem a nossa companhia se a resposta for não? Uma lição corporativa sobre dizer a verdade. Em resposta à reação diante do plano de cobrar mensalmente $5 dos clientes para usar o cartão de débito para fazer compras, o CEO do Bank of America proclamou que a companhia tinha o direito de lucrar. Mas declarações como essa não conseguiram aplicar a indignação dos clientes do Bank America espalhados por todo o país, que se uniram e prometeram encerrar suas contas no banco em sinal de protesto. Houve manifestação em Los Angeles e Boston e em Washington. Uma mulher recolheu 300 mil assinaturas em uma demonstração de solidariedade contra a companhia na Carolina do Norte. O que ajudou a alimentar essa fúria foi a descoberta de que o valor não se aplicaria a todos os correntistas da Bank America. Os mais ricos ficariam isentos. Os correntistas mais simples, a maioria com conta salário, é que seriam afetados. Os líderes do banco recusaram-se a divulgar se o número de contas encerradas foi superior à média após o anúncio da nova política. Contudo, na terça-feira, 1º de novembro de 2011, exatamente 33 dias após o anúncio, o banco emitiu um comunicado informando que tinham decidido abandonar o plano. Os líderes de grandes empresas mudam de ideia o tempo todo sobre as decisões que tomam. É de se esperar que as pessoas e empresas cometam um erro e façam escolhas tolas, mas não há nada demais nisso. O que gera confiança entre as pessoas ou entre as pessoas e as organizações não é só o fato de tomar decisões corretas, é a sinceridade. E sinceridade foi exatamente o que faltou para o banco quando decidiu cancelar a cobrança. Primeiro, o banco discutiu a ideia de que a taxa diretamente no Primeiro, o banco discutiu a ideia da taxa diretamente nos círculos financeiros e, na época, foram claros os direitos sobre suas motivações e intenções. Eles, em outros bancos, tinham sido bem eloquentes ao se expor essa lei, que impõe limites às taxas que os bancos podem cobrar após a crise financeira. A lógica econômica ligada à oferta de um cartão de débito mudou com as regulamentações recentes, disse um porta-voz do banco. A finalidade das novas taxas foi muito divulgada e ninguém ficou com dúvida sobre elas, compensar o prejuízo. Muitos bancos estavam pensando em cobrá-las. O Bank America foi apenas o primeiro a puxar o gatilho. A companhia disse uma coisa para a comunidade financeira, mas outra para o público. Quando revelaram formalmente o plano, tiveram a audácia de dizer que as taxas tinham a finalidade de ajudar os clientes a ter pleno acesso a todas as vantagens adicionais, como proteção contra fraudes.
Não foi nem mesmo uma boa desculpa. Foi como o general disse que cobraria $5 diário pelo uso de carro, caso pudéssemos desfrutar de todas as fantásticas características de um novo modelo. Mas os clientes do banco não engoliram. Assim, diante da indignação do público, o banco mudou a história. Em breve, um comunicado com 4 fases tentaram desfazer o dano causado em si mesmos. O banco não vai mais implementar a taxa de uso de cartão de débito. Em resposta à opinião dos clientes e a um mercado competitivo e mutável, o banco não tem mais a intenção de implementar uma taxa de uso de cartão de débito. Ouvimos nossos clientes com atenção nas 2 últimas semanas e compreendemos sua preocupação com a proposta da taxa pelo uso do cartão, diz David, co-CEO. A voz de nossos clientes é muito importante para nós, por isso, atualmente, não vamos cobrar taxa e não daremos prosseguimento a outros planos de fazê-lo. Um comentário rápido. Ouvir nossos clientes é algo que geralmente acontece antes de tomar uma decisão e não depois. Mas não vamos nos deter nesses detalhes. A verdade é que o que os executivos do banco estavam ouvindo mesmo era o som dos apresentadores dos telejornais comentando, os manifestantes gritando do lado de fora de seus escritórios e o dinheiro saindo das suas contas depois que os clientes encerraram-se num ritmo desconfortavelmente superior ao habitual. A única coisa que o banco precisava ter feito para conquistar a confiança dos seus clientes e, na verdade, de Wall Street, era dizer a verdade, só isso. E se o comunicado anunciando a reversão de decisão fosse assim? O banco não esperava uma reação tão forte. Em resposta à indignação dos clientes e da reação tão negativa na imprensa, o banco não pretende mais implementar uma taxa pelo uso do cartão de débito. Estamos diante de desafios econômicos maiores do que estamos acostumados a enfrentar, disse o CEO. Em um esforço para alavancar as receitas, achamos que poderíamos tentar implementar uma taxa sobre as compras feitas com cartão de débito. Esperávamos uma reação, mas não como vimos. Por isso, não vamos dar prosseguimento a nenhum plano de cobrar taxas adicionais como compras feitas em cartões de débito de nossos clientes. Além disso, pedimos desculpa por termos sido míopes. Com certeza, aprendemos uma lição importante sobre o valor de nossos clientes e a influência que podem exercer sobre a nossa situação financeira. Mesmo que sua decisão fosse completamente contrária à dos interesses dos clientes, o simples fato de serem sinceros sobre ela teria ajudado muito a reconquistar a confiança. Na verdade, o banco teria reforçado sua reputação caso tivessem simplesmente dito a verdade. Nossa confiança em uma organização é desenvolvida da mesma forma que a confiança nos indivíduos. Precisamos saber o que podemos esperar para orientar nossos vínculos sociais e saber com quem podemos ficar vulnerável e com quem podemos expressar nossas fraquezas ou dar as costas. Não se trata de ganhar ou de perder. A única coisa que queremos saber é se podemos nos sentir seguros em uma trincheira com você. Como fuzileiro naval que só quis assumir a responsabilidade por suas ações depois de ser flagrado, vemos hoje uma tendência perturbadora no mundo dos negócios de fazer a mesma coisa. Quando uma companhia é flagrada com boca na botija, os líderes fazem uma reunião para discutir como abrandar o problema ou evitar punições? Ou discutem a necessidade de fazer o que é certo com base num código moral mais elevado e um código de ética e na integridade? Diferentemente dos líderes de Ralph Lauren, os líderes do banco preferiram manipular as informações para dar a aparência de preocupação com seus clientes, quando, obviamente, estavam mais preocupados consigo mesmo. Suponha que seu chefe lhe diga que a companhia para a qual você trabalha perdeu subitamente seu melhor cliente e que, por isso, você e outros funcionários terão que receber menos e talvez até tirar uma licença enquanto a companhia tenta se realinhar. Claro, vai ser difícil durante algum tempo,
disse seu chefe, mas se você concordar em ficar, será recompensado assim que as coisas melhorarem. Em quem você tenderia a acreditar mais diante dessa informação? Em um executivo do banco ou em um executivo da Ralph Lauren? Como diz o ditado zen budista, o modo como você faz algo é o modo como você faz tudo.